Oi você, eu sou a Maia e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os meus favoritos de setembro. Bom, tudo que de outubro teve de lacre, fecho, arraso em setembro, não teve, gente. Vamos começar com os assistidos. Esse mês, quando eu abri meu Letterboxd e fui ver quantos filmes eu tinha assistido, eu tomei até um susto, né? E o favorito de assistido desse mês foi Booksmart. Gente, esse filme é pra quem é órfão de Bottoms, muito engraçadinho. Bottoms é mais pra sapatas, né, para sáficas. Esse Booksmart, ele tem a nossa cota hétero, tá? Tem a representatividade hétero, não precisam chorar. E ele é muito divertido, basicamente conta a história de duas amigas que foram nerds a vida acadêmica inteira delas. Tudo em prol de entrar em uma boa faculdade, garantir o futuro delas e tudo mais. Só que aí elas têm a grande descoberta, tipo assim, no penúltimo dia de aula, que todos os zoeiros, toda a galera popular que só curtia, também entrou em ótimas faculdades igual elas. E elas ficam assim, eles conseguiram fazer as duas coisas, eles conseguiram festejar e estudar, e a gente passou a vida inteira só estudando. A gente precisa mudar isso nesse último dia, tipo assim, na madrugada da colação de grau delas, assim, da formatura. E aí elas partem nessa missão de ir pra festa do cara mais badalado da escola, e aí durante toda essa noite elas vão tendo várias aventuras e coisas desse tipo. É muito legal, é muito engraçado, muito fofinho, fala bastante sobre amizade. Tem uma das amigas principais, ela é lésbica, então, né? E realmente, assim, tem uma vibe bem Bottoms da Silva, então recomendo pra caramba, é muito divertido. Agora pros lidos. Bom, de lidos não podia ser outro. Esse mês eu li mais um da mamacita Sally Rooney e foi Conversas Entre Amigos, não podia ser outro. Sally Rooney, ela é perfeita, maravilhosa. Eu amo a maneira como ela constrói personagens e como ela dá nuance pra esses personagens. E em Conversas Entre Amigos a gente tem a Bobby e da Frances, que são duas amigas que estão no começo da faculdade e elas recitam poesias e coisas desse tipo e eventualmente elas constroem um tipo de amizade com uma fotógrafa muito famosa e muito mais velha do que elas. E aí a Bobby, ela começa a se interessar meio que romanticamente por essa fotógrafa e a Frances pelo marido dela. E aí a gente vai tendo esse bololô de duas meninas mais novas e de todas do nuance da amizade da Bobby e da Frances também, porque a Frances é uma personagem muito complexa e com muitos nuances e, nossa, tá dentro da cabeça dela, é realmente muito tridimensional, sabe? A gente consegue ver ela como pessoa relacionando com a Frances, se relacionando com o Nick, que é o marido da fotógrafa, Melissa, eu acho que é o nome da fotógrafa. É um livro muito bom. E assim, é o típico Sally Rooney da Silva, pessoas quebradas e tridimensionais vivendo e se relacionando, e foi meu segundo contato com a autora. E Sally Rooney cada dia mais sobe no meu conceito, sabe? Pra se tornar uma das minhas autoras favoritas. Foi meu segundo contato com a obra da querida. O primeiro foi Pessoas Normais, mas assim, não me decepcionou em nada. Muito bom. Recomendo bastante pra quem leu Pessoas Normais, que provavelmente é o livro dela que mais furou a bolha. Se você leu e gostou, provavelmente você vai curtir bastante também Conversas Entre Amigos. Gente, peço perdão se estiver saindo todos esses barulhos de panela batendo, de garrafa enchendo, de criança gritando, porque a minha casa tá um caos hoje. É a vida quando a gente mora com outras pessoas, né? Bom, de música, eu fiquei completamente obcecada com o álbum novo do Pearly Drops. Eles são um duo que é meio synth pop, meio música psicodélica, uma coisa assim muito louca. E eles lançaram um álbum novo que chama The Voices Are Coming Back. E galera, tipo assim, eu já gostava de Pearly Drops antes, escutava uma música aqui e outra ali, de alguns álbuns esporádicos, mas esse álbum completo, ele é uma experiência sensorial absurda, sabe? Principalmente a primeira música, os reverbs e a sinestesia que ela traz pra gente, juro, muito bom, recomendo muito. A capa do álbum é tenebrosa de feia, eles têm todo esse conceito com as capas dos álbuns deles, onde são meio que pinturas esquisitinhas, mas assim, recomendo muito Pearly Drops no geral, mas principalmente esse álbum é chef's kiss. De obsessões, nessa categoria não poderia ser outro além do que uma coisa assim, tipo, gente, pergunta pra mim se eu li livro esse mês, pouquíssimos. Agora pergunta se eu li newsletter, todas que existem. Fiquei completamente viciada no Substack. Eu já tenho minha conta no Substack, acho que faz um ano. Era inscrita em algumas newsletters e coisas desse tipo, mas eu não costumo ficar olhando meu e-mail e essas coisas, então nunca me fisgaram. Só que aí eu comprei uma capinha nova pro meu iPad, que ele se transformou em um mini notebook, basicamente. E isso mudou minha vida. Porque agora eu tenho um notebook e aí, pra ler a newsletter, eu particularmente acho muito mais confortável ler no PC em tela do que no celular. E que sabor, que sabor. Basicamente, minha namorada tá de prova que sempre que ela perguntava, tipo, o que eu ia fazer, eu ia falar, amor, vou ler Substack antes de dormir. Vou ler Substack quando eu acordar na hora do almoço. Eu fiquei completamente viciada. Tô pensando em fazer um vídeo pra rede de vídeos curtos recomendando meus criadores favoritos do Substack, porque eu sei que ela é uma rede social que tá crescendo aos poucos, né? Tipo, eu consigo ver como usuária há um ano da rede que tá agora que tá começando a ter um fluxo maior de pessoas entrando nela e coisas desse tipo. Então,
eu vejo que ela tá em uma crescente, então posso recomendar alguns criadores que eu gosto muito que escrevem pra lá. Aqui nesse vídeo eu vou destacar duas escritoras que eu amo muito, que é a Bibis, do Sempre Sete Coisas. Essa é a minha newsletter favorita de longe, do Substack inteiro. Ela fala sobre coisas diversas e são sempre 7 coisas, então são sempre listas com 7 coisas ao redor de um tema específico. Ela já fez textos íntimos e pessoais, experiências próprias, até review de perfume, pra vocês terem noção. Ela é uma querida, eu adoro ler a newsletter dela. E outra criadora que eu vou recomendar pra vocês é a Alessandra, do Mundinho Ale BR. Essa queen, eu adoro o formato que ela faz, porque ela narra os próprios textos dela, então tem uma parte ali em cima que você pode ouvir, e ela mesma lê o texto e ela dá uns comentários pontuais, que é como se fosse um podcast, em volta do tema escrito que tá ali na newsletter, e eu acho fenomenal. Não vou dizer que é pra todos os textos que ela faz isso, teve uma época ano passado que ela parou, agora ela voltou, mas assim, eu adoro, isso é uma das coisas que eu mais gosto da newsletter dela, e eu amo a Alessandra. Ela pra mim é tipo assim, uma inspiração quanto à escrita. Eu sou uma pessoa que tem o hábito de escrever esporadicamente e ela é uma das pessoas que eu sinto que mais me inspira nisso, de preencher seus diários com sentimento e se derramar, não só quando você tá triste, porque esse é uma grande red flag que eu considero minha, que eu só escrevo quando eu tô mal. Eu quero trazer isso pra outros lados, pra quando eu estiver feliz, quando eu estiver confusa e coisas desse tipo. Então, ela é a minha inspiração, eu adoro os textos dela. São alguns pessoais também, algumas reflexões e coisas desse tipo. Eu gosto muito do conteúdo dela e se vocês estão adentrando no mundinho do Substack, eu recomendo muito que vocês acompanhem essas duas escritoras. Bom, vamos para as minhas recomendações desse mês. Bom, esse mês eu vou recomendar pra vocês um álbum de uma cantora que eu não conhecia, nunca ouvi ninguém falar. Eu não me lembro se foi o próprio Spotify que me recomendou ela ou se eu vi alguém no Twitter falando, não me lembro agora. Gente, eu não sei falar o nome da querida, mas assim, Nina Girati, sei lá, enfim. E o álbum dela se chama I Love My Computer. Gente, primeiro que a capa desse álbum é linda. E as músicas, ele é meio como se fosse... Esse álbum é meio eletrônico, meio hyperpop. É uma coisa que eu gosto bastante. E eu fiquei muito feliz em descobrir essa querida. E recomendo muito pra vocês, se vocês gostam mais ou menos desse estilo de música eletrônico, hyperpop, house, uma coisa meio assim. Acho que vocês vão gostar. E outra coisa que eu vou recomendar pra vocês é a youtuber Julia Ledra. Gente, essa queen apareceu pra mim aleatoriamente na home do YouTube e o algoritmo não poderia ter sido mais certeiro. Ela é uma diva do Booktube e eu amei o canal dela, eu amei as opiniões que ela tem e os vídeos, eu adoro, ela é muito calminha e ela tem opiniões muito válidas. Se eu não me engano, ela apareceu em um vídeo pra mim sobre, acho que a performance, eu não vou lembrar, eu posso deixar o vídeo aqui que eu vi dela, que foi um vídeo assim que era muito comprido e que eu fui assistindo, fui concordando com grande parte das coisas que ela tava falando e fui ficando. E eu falei assim, meu Deus, eu assisti o vídeo inteiro sem nem perceber. E aí eu fui stalkear o canal dela e eu amei vários vídeos. Fiquei completamente obcecada com todos os conteúdos que ela faz, achei as opiniões dela muito pertinentes e os temas de vídeo dela, amei todos. E fica aqui a recomendação pra vocês, se vocês não conheciam, recomendo bastante, ela é queen demais. E por último, os mimos que eu me dei esse mês. Gente, como vocês podem ver, não tô mais com cabelo cor de salsicha, rosa, desbotado, amarelo, feio. Meu mimo maior foi comprar uma tinta vermelha pro meu cabelo pra me retocar minha raiz, né? Esse foi meu mimo principal, minha tinta pica-pau da Camaleão. Eu amo mais que tudo, retoquei minha raiz e a paz voltou a reinar na minha vida. É isso! Acho que é esse meus favoritos de setembro. Esse mês passou pra mim muito rápido, então, consequentemente, meus favoritos também foram mais curtinhos e mais objetivos, porque esse mês pra mim, gente, de verdade, piscou, acabou. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Contem aqui pra mim o que vocês amaram nesse mês de setembro. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!